Saúde e Bem-Estar dessa semana está falando sobre uma doença que nós devemos nos preocupar e muito, principalmente nessa época do ano. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico emergencista do Unimed Urgente, o Dr. João de Souza Ribeiro Neto. Doutor, o que é a dengue? A dengue é uma virose que ela pode ser muito bem confundida com um quadro gripal, uma virose comum do dia a dia, né? Então, assim, é até de bom alvitre que todos os profissionais da área de saúde, ao abordar um paciente com suspeita de dengue, classifique ele, trate ele como dengue até que se prove o contrário. Porque um resfriado comum não tem tantas complicações como a dengue. E uma dengue, ela pode evoluir para o óbito. Então, é importante que nesse momento de epidemia, tudo seja dengue até que se prove o contrário. Como a dengue é transmitida? Ela é transmitida através do mosquito, que é o Aedes aegypti, né, que todo mundo já conhece, já passou muito na mídia, né, já tem passado muito período de epidemia de dengue, passa em televisão, rádio, jornal. A Unimed tem trabalhado muito essa questão dessa epidemia e com folhetos, com panfletos, na mídia, televisão, rádio, jornal. É um mosquito que tem as pernas, assim, tem uma característica assim para a população ficar sabendo. Ela tem a cor preta e branca, ela é rachuriadazinha nas pernas, ela diferencia da nossa muriçoca comum, do nosso pernilongo, né? E é um mosquito que realmente transmite a doença. Qual a diferença entre dengue clássica e dengue hemorrágica? Na verdade, esse termo hemorrágica e clássica já está em desuso, certo? O que é que a gente trata hoje? É a dengue clássica e a dengue com complicações. Porque às vezes a população acha que se você tiver um sangramento durante uma dengue, é dengue hemorrágica, e às vezes não é, tá certo? E às vezes você pode não ter um sangramento aparente e ser uma dengue hemorrágica. Exemplo, você pode ter um sangramento dentro do seu abdômen, você não está vendo, e é uma dengue hemorrágica. Você pode ter um sangramento gengival e ser uma outra causa, e você achar que é dengue hemorrágica e não é. Então, assim, o mais correto hoje para a gente colocar para a população é assim, é a dengue clássica, que é esses quadros de uma gripe comum. Agora, o que faz diferenciar da dengue com complicações eu vou dizer aqui uma coisa assim, muito importante que os pacientes sentem e que você tem que chamar muita atenção. Dor abdominal intensa, tá certo? Dor abdominal intensa, o médico, o profissional da área de saúde já tem que ficar alerta, porque isso já é uma coisa que leva lá para dengue com complicações. Você pode ter um sangramento interno dentro do abdômen, está com bastante dor. Então isso aqui é uma coisa que já sai da rotina da dengue clássica. Então a dor abdominal já entra dentro da dengue com complicações, tá certo? E que lá na frente a gente vai poder falar mais com detalhes, essa questão do diagnóstico se é clássica ou se é hemorrágica, na hora do tratamento não vai fazer muita diferença não. Serve como diagnóstico diferencial para a população ficar sabendo que uma dor abdominal intensa numa dengue preocupa mais do que se você não tiver, tá? Mas quando a gente for falar de tratamento, vocês vão notar que o tratamento é que vai fazer a diferença e não você estar classificando uma coisa com outra. O tratamento basicamente da dengue é hidratação. Essa hidratação pode ser tanto via oral, pela boca, como pode ser endovenosa, tá? Dependendo do quadro do paciente, dependendo da rotina dele. Por que eu falo assim rotina? Aqui no Hospital da Unimed, todos os anos, eu como coordenador da emergência, a gente traz especialistas, infectologistas para falar sobre dengue, tanto para os profissionais que trabalham aqui no hospital, vamos dizer da parte administrativa, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeira e também para os médicos. E assim, os infectologistas vêm aqui e têm falado sempre sobre isso. O doutor Ivo Castelo Branco, o doutor Jorge Luiz, e assim, tem casos que se for um paciente adulto, que tem um acompanhante em casa, a sua mãe ou a sua esposa, que garanta que você tem uma reposição de líquidos suficiente para você manter a sua pressão arterial normal, o seu hematócrito normal, tá certo? Você pode até tratar esse paciente em casa. Tanto é que o tratamento inicial da dengue clássica é em casa, tomando bastante líquido. Pode ser basicamente água, soro oral, soro caseiro, o soro comprado em farmácia, muito líquido de forma em geral, para você manter a sua pressão arterial em níveis normais, urinando bem, tá certo? Com seu hematócrito normal e você bem hidratado, porque aí você está garantindo a volemia do paciente e a pressão arterial dele. A virose, ela não tem cura, ela tem um período que ela vai ter que passar no teu organismo e aí você vai combater a consequência dela, porque o tratamento em si ainda não tem. Estão sinalizando com vacinas, mas por enquanto nós não temos. Então nós vamos combater as consequências.
o que é a consequência? É hidratar bastante, principalmente, e tratar a febre e a dor no corpo. Como é que eu trato a febre? Com um antitérmico. Se você não for alérgico à dipirona, você pode usar a dipirona ou o Tilenol. E o AS ele não pode ser usado, porque o ácido acetil salicílico ele diminui a agregação plaquetária e você pode ter um sangramento. E se você tiver uma dengue hemorrágica, ele vai piorar. Então, o AS não pode ser usado em hipótese alguma durante esses períodos de virose, principalmente se houver suspeita de dengue. Tudo que tem o ácido acetil salicílico, não só o nome AS, mas como outros medicamentos que tem o AS dentro, como composição, você não deve usar. Ou você usa o paracetamol, que é o Tilenol, ou você usa a dipirona, que é a Novalgina. São os dois melhores, tá certo? Aconselho até a Novalgina e a dipirona a paracetamol, porque ele é um analgésico melhor e um antitérmico melhor. Como as febres são muito altas, a dipirona e a Novalgina ela baixa a febre melhor do que o paracetamol. Mas se você for alérgico à dipirona ou à Novalgina, você pode usar o paracetamol e usar meios físicos. Mas o tratamento é boa hidratação oral. Se você não conseguir oral porque está vomitando, porque está com diarreia, porque você não consegue tomar muito líquido, você já é uma pessoa que não toma muito líquido, certo? Você está com pressão arterial alterada, está baixa, fez um exame de sangue, o hematócrito está baixo, aquela mídia, todo mundo está falando, porque a minha plaqueta baixou. Tá. A plaqueta ela tem que ser acompanhada, mas assim, a gente começou a estudar mais dengue e a gente viu, o mais importante no hemograma, para a gente ver, é o hematócrito, que é a concentração, vamos dizer assim, é a viscosidade desse sangue. Quanto mais viscoso ele está, é porque ele está mais desidratado. Então, assim, quando esse hematócrito está muito viscoso e está muito desidratado o paciente, você precisa hidratar ele, tá certo? Então, o hematócrito é que determina mais a sua conduta. Se você vai fazer uma hidratação oral ou endovenosa, que você pode injetar muito soro na veia, tá? A plaqueta é importante? Ela cair, você deve acompanhar? Deve. Mas o diferencial é o hematócrito, tá certo? Então, hoje em dia, as pessoas têm que ter... A pessoa só se preocupa com plaqueta, tá? Mas a nossa preocupação maior está em cima do hematócrito, que é para saber se você está desidratado ou não. Porque o que mata na dengue é a desidratação, tá certo? Você pode morrer sangrando? Pode. Mas antes disso vai vir a desidratação. Se você mantiver o seu organismo bem hidratado, tá certo? As toxinas que o vírus libera não vai causar, tá certo? O extravasamento de líquido para, vamos dizer assim, na medicina chama de terceiro espaço, que o nosso líquido fica dentro da célula e fica dentro da corrente sanguínea. O vírus ele libera uma toxina que agride a célula e esse líquido sai da célula e vai para o vaso, tá certo? Então, assim, essa mudança de líquido de um lado e para o outro é muito importante se você mantiver bem hidratado, porque essa toxina não vai agir tanto lá. Então, assim, o que mata na dengue é a desidratação e esse extravasamento de líquido, que leva à desidratação severa e ao óbito, tá? Então, assim, revisando o tratamento, muita hidratação, pode ser oral ou endovenosa. Se você não suportar oral, tem que ser na veia. Remédio para febre e para dor e repulso. Só essas coisas. Não precisa usar antibiótico, não tem vacina hoje em dia, não tem tratamento por vírus, não tem nada. O tratamento é só esse, é sintomático e repouso. Como proceder em caso de suspeita de dengue? No quadro inicial, você tem que procurar o seu médico. Se você tiver um plano de saúde, você procura o seu médico no consultório dele. Inicialmente, ele pode ser tratado por consultório, não tem problema nenhum. Se ele precisar de uma hidratação venosa ou de uma internação, aí tem que procurar uma emergência. No caso do serviço público, ele tem que procurar os postos de saúde para não superlotar as emergências que já estão superlotadas. Procura o posto de saúde, hoje nós temos as UPAs, pode procurar as UPAs no caso da necessidade de uma hidratação venosa. E no caso de internação, aí ele vai ter que procurar outros hospitais de nível secundário ou terciário. Mas inicialmente, posto de saúde ou consultório médico. Se evoluir para uma necessidade de hidratação venosa, aí você parte para no caso do plano de saúde, para um hospital com emergência. E se for no serviço público, para um nível secundário ou terciário de hospital. Muito obrigada, doutor. A entrevista do Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza dessa semana fica por aqui. Semana que vem eu volto com um novo entrevistado. Até mais.